Olá, irmãos, muito bem-vindos a todos. Nós terminamos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Fazemos isso em homenagem ao mentor do nosso grupo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em sua vida, Saulo, depois Paulo, ele se comunicou com todos os lugares, todas as igrejas, vendo o termo eclésia, já falei em outras reuniões, reunião em boa companhia, através de cartas ou epístolas. Antes de entrarmos, como estamos entrando hoje, na primeira delas, que é a carta aos Romanos, detalhamos o livro de Atos, onde ali foram registrados pelo apóstolo Lucas os primeiros ensinamentos a respeito da vida, né, daqueles apóstolos seguidores de Jesus após a ida do Mestre para o plano espiritual em definitivo. E aqui, a primeira carta, né, isso é tradicional, vamos ver em todas as Bíblias, ela parece que foi escrita de uma forma cronológica. Logo depois da última parte do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo foi conduzido a Roma. E por várias vezes, Paulo já quis estar em Roma. E aí, eu vou trazer aqui um resuminho para vocês sobre qual é o conteúdo que Paulo coloca nessa carta aos Romanos. Paulo nos deixou nessa carta a mais completa exposição da sua doutrina. Que doutrina era de Paulo? Paulo era judeu e, de uma certa forma, ele procurou ajustar a lei, a Torá, o Velho Testamento, tudo que ele aprendeu com os apóstolos, porque ele não aprendeu nada diretamente com Jesus, o que Jesus ensinou e pregou durante o tempo que conviveu com eles. Então, Paulo tenta fazer uma fusão, né, da promessa e da promessa cumprida. Nos 11 primeiros capítulos, explica que a justificação é, antes de tudo, um dom gratuito que se alcança pela fé em Jesus e não pelas obras da lei judaica. Então, aquela frase que a gente fala, a fé vale mais do que as obras. Falta um complemento. A fé sem obras é morta. A fé vale mais do que as obras baseadas na lei judaica, que para Paulo ela recebeu um desenvolvimento total, completo, levando para outra direção os ensinos de Jesus acerca do que estava escrito na lei. Os 5 últimos capítulos são normas para uma boa vida cristã, né? Temos que lembrar também que existem muitos termos que Paulo usa ligados a costumes da época, muitos termos que ele não abandonou totalmente da lei judaica. Paulo foi um grande diplomata. Ele procurou juntar aquilo que tinha de bom, de possível, dentro da lei da Torá, com aquilo que as pessoas já poderiam assimilar dos ensinamentos de Jesus. E agora a Norma vai trazer para a gente um estudo que ela fez em alguns livros que falam sobre a importância dessa parte, não é, Norminha? Sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós separamos aqui um capítulo do livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, porque tem muito a ver com essa questão da iniciação, né, desta transição que Paulo
trouxe para nós, né, do judaísmo para o cristianismo. Então, e o cristianismo, ele é complementado pelo espiritismo, consolador prometido por Jesus. Então, nesse capítulo que nós separamos, é o 31, ele é intitulado Influência do Espiritismo no Progresso da Humanidade. O progresso da humanidade, sem dúvida, é lento, muito lento mesmo, mas constante e ininterrupto. Ainda quando pareça estar regredindo, o que ocorre em certos períodos transitórios, esse recuo não é senão o prenúncio de nova etapa de ascensão. Nós estamos vivenciando agora, né, meus irmãos, a transição planetária. O que a conduz sempre para a frente são as novas ideias, as quais, via de regra, são trazidas à Terra por missionários incumbidos de lhe ativarem a marcha. Acontece, entretanto, que a natureza não dá saltos, e qualquer princípio mais avançado que fuja aos padrões culturais estabelecidos, só ao cabo de várias gerações, logra ser aceito e assimilado pelos que seguem na retaguarda. Em resistência às concepções modernas, sejam elas políticas, sociais ou religiosas, parece um mal, mas em verdade é um bem, porque funciona como um processo de seleção natural, fazendo que as destituídas de real valor desapareçam e caiam no ouvido, para só vingarem aquelas que devam contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento das instituições. O Espiritismo é um desses movimentos e se destina não apenas a abrir um campo diferente de pesquisa à ciência, mas principalmente a marcar uma nova era na história da humanidade, pela profunda revolução que provoca em seus pensamentos e em seus ideais, impulsionando-a para a sublimação espiritual pela vivência do Evangelho. Talvez nos perguntem, se é assim, se o Espiritismo está fadado a exercer grande influência no adiantamento dos povos, por que os espíritos não desencadeiam uma onda de manifestações ostensivas, patentes, de modo que todos, até mesmo os materialistas e os ateus, sejam forçados a crer neles e nas informações que nos trazem acerca do outro lado da vida? Respondemos, porventura, o Cristo conseguiu convencer os seus contemporâneos quando realizou às suas vistas os feitos mais surpreendentes nos 3 anos em que com eles conviveu publicamente? Tais manifestações sempre ocorreram e continuam ocorrendo por toda parte. No entanto, seja por orgulho ou outra razão qualquer, quantos lhes reconhecem a autenticidade ou se dignam levá-las a sério, tirando delas as deduções filosóficas que suscitam? Não, não é esse o meio pelo qual os homens haverão de ser convencidos, mas sim pela inteligência, pela razão, o que, como foi dito de início, demanda algum tempo. Não se pode negar importância aos fenômenos espíritas pela comprovação que oferecem da existência e da imortalidade da alma. Todavia, forçoso é convir, o Espiritismo começou a implantar-se no mundo, principalmente nas classes mais cultas, só depois de codificado, isto é, que se revestiu de um corpo de doutrina.
enquanto sua influência não atinge as massas, como bem observou Kardec, ele vai felicitando os que compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado dizem, à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. O Livro dos Espíritos, conclusão 5. Tomando por base a difusão extraordinária que alcançou em apenas um século de existência, século esse abalado e conturbado pelas mais terríveis guerras da história, é de se esperar que muito em breve venha o Espiritismo a tornar-se crença comum, ou melhor, um conhecimento universal, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. A Venerável Federação Espírita Brasileira, por meio de sua editora, uma das maiores do continente, vem dando, nesse sentido, uma contribuição valiosíssima, como nenhuma outra entidade tem feito. Eu acho que, estamos quase acabando, suas edições de livros básicos da doutrina, inclusive em Esperanto, além de espalharem por todo o Brasil e pelas Américas, têm penetrado também em dezenas de outros países da Europa, da Ásia e da África, concorrendo sobremaneira para a reforma e a evangelização da humanidade, apressando assim a construção de um mundo melhor, alicerçado no amor, na justiça, na paz e na fraternidade universais. Que Deus, pois, a ampare e continue a iluminar seus dirigentes, a fim de que seja cada vez mais digna da sublime tarefa que Jesus lhe há confiado. A progressividade da revelação divina, a primeira, né, parte. Há uma opinião generalizada de que, sendo a Bíblia um livro de inspiração divina, tudo o que nela se contém, de capa a capa, forma um bloco indiviso, uma unidade indecomponível, um repositório de verdades eternas, e que rejeitar-lhe uma palavra que seria negar aquele seu caráter transcendente. E nós já passamos desse tempo, não? É verdade. Hoje sabemos que a Bíblia tem, sim, seus aspectos de sacralidade, né? Mas a Bíblia é um conjunto de livros aos quais a Igreja Católica somou as epístolas de Paulo. Antigamente, a Bíblia não existia. Existia a Torá, com a lei judaica, com os grandes profetas, com os pequenos profetas, e depois ela foi sendo acrescida. À medida que a história foi aparecendo, foi crescendo, né? Tudo que tinha para trás foi receitado, foi mantido, foi deixado lá para estudo, para apreciação, e para que nós pudéssemos ter uma noção das origens de todas as promessas que vieram a se cumprir com a vinda de Jesus e com a vinda de outras, com o cumprimento de outras profecias, né? É verdade. Ele continua. É preciso, entretanto, dar-nos conta de que entre a época em que foi escrito o Pentateuco de Moisés e aquela em que João escreveu o Apocalipse, decorreram séculos e séculos, durante os quais a humanidade progrediu, civilizou-se e sensibilizou-se, devendo ter ocorrido, paralelamente com esse desenvolvimento,
um acréscimo correspondente nos valores morais da revelação divina, como de fato ocorreu. Por outro lado, segundo o progresso constante e infinito, essa revelação necessariamente também deve ser ininterrupta e eterna, não podendo haver cessado, por conseguinte, como alguns o supõem, com o último livro do Novo Testamento. Certo, sendo Deus a perfeição absoluta desde a eternidade, sempre revelou o que é perfeito, como lembra um renomado pensador contemporâneo. Mas os recipientes humanos da antiguidade receberam imperfeitamente a perfeita revelação de Deus, devido à imperfeição desses humanos recipientes, porquanto o que é recebido segundo o modo do recipiente. Se alguém mergulhar no oceano um dedal, vai tirar não a plenitude do oceano, mas a diminuta fração correspondente ao pequenino recipiente do dedal. Se mergulhar no mesmo oceano um recipiente de litro, vai tirar da mesma imensidade medida maior de ar. O recipiente não recebe segundo a medida do objeto, mas sim segundo a medida do sujeito, na razão direta que o sujeito recipiente ampliar o seu espaço, a sua receptividade, receberá maior quantidade do objeto. Aos homens das primeiras idades, extremamente ignorantes e incapazes de sentir a menor consideração para com os semelhantes, entre os quais o único tipo de justiça vigente era o direito do mais forte, não poderia haver outro meio de sofrear-lhes os ímpetos brutais, senão fazendo-os crer em deuses terríveis e vingativos, cujo desagrado se fazia sentir através de tempestades, erupções vulcânicas, terremotos, epidemias, que tanto pavor lhes causavam. Os sentimentos religiosos dos homens teve, pois, como ponto de partida o temor a um poder extraterreno, infinitamente superior ao seu. E foi apoiado nisso que Moisés pôde estabelecer a concepção de Jeová, uma espécie de amigo todo-poderoso, que, postando-se à frente dos exércitos do povo judeu, ajudava-o em suas batalhas, dirigia-lhe os destinos, assistia-o diuturnamente, mas exigia dele a mais completa fidelidade e obediência. Bem assim, o sacrifício de gado, aves ou cereais, conforme as posses de cada um. Era como levar os homens à aceitação do monoteísmo e encaminhá-los a um princípio de desapego dos bens materiais, que tinha um grande apreço. O Velho Testamento oferece-nos um relato minucioso dessa etapa da evolução humana. Vê-se por ali que o Deus de Abraão e de Isaque é uma divindade zelosa dos israelitas, que faz com eles um pacto, Êxodo 34, 10, pelo qual se compromete a obrar prodígios em seu favor, mas que, ciumento, manda passar a espada, pendurar em forcas ou lapidar os que se atrevam a adorar outros deuses. Êxodo, capítulo 32, versículo 27, Números, capítulo 25, versículos de 2 a 4, Deuteronômio, capítulo 13. E, com requintes de um mestre Cuca, estabelece como preparar e executar os holocaustos em sua memória ou pelos pecados do seu povo. Levítico, capítulo de 1 a 7. Por esta época,
conquanto fossem talvez os homens mais adiantados espiritualmente, os judeus não haviam atingido ainda um nível de mentalidade que lhes permitisse compreender que, malgrado a diversidade dos caracteres físicos e culturais dos terrícolas, todos pertencemos a uma só família, a humanidade. E por que não pudessem assimilar lições de teor mais elevado, a par das ordenações de Moisés, especificamente nacionais, que tinham por objetivo levá-los a uma estreita solidariedade racial e regras outras oportunas, porém transitórias, que servissem para discipliná-los durante o êxodo, receberam também a primeira grande revelação de leis divinas, o Decálogo, que lhes prescrevia o que não deviam fazer em dano do próximo. Chegou o momento, todavia, em que a humanidade devia ser preparada para um novo avanço, não é? Então, o Moisés ele acumulou, né, a função do dirigente espiritual e do dirigente material à frente daquele povo. E aí sim o Velho Testamento é misturado, né, de leis do homem, como organizar aquele povo que ele seguia à frente, e do profeta condutor das ovelhas daquele Velho Testamento, né, daqueles 10 mandamentos recebidos. E assim a humanidade foi progredindo até que o Divino Mestre nos trouxe o Deus amoroso, não esse Deus punitivo do princípio do Antigo Testamento, e na figura de Paulo, né, e dos grandes apóstolos de Jesus, que contribuíram para que nós hoje tivéssemos o cristianismo colocado do jeito que nós entendemos, com lei de amor, de caridade, que o Espiritismo veio aprofundar para todos nós. E agora, Paulinho? Isso aí, não. Sempre em frente, né? Agora vamos começar a leitura de Romanos, então, né? Epístola de Romanos, né? É a primeira epístola de Paulo aos Romanos, né? Saudação. Paulo, servo do Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus prometeu por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Só um instantinho, não. A gente vê aí que Paulo escreve, né, deixa claro que o Evangelho de Deus é uma promessa aos judeus, que, porém, quando Jesus esteve entre nós, não creram que ele fosse o profeta, o missionário, o encarregado de vir trazer essa lei. E ele foi o escolhido. Ele foi escolhido pela espiritualidade, por Deus, para trazer essa mensagem do Evangelho para nós. Então, não foi o acaso, né? Jesus foi pelos profetas anunciado, esteve entre nós, deixou seu Evangelho, e Paulo foi chamado, após o desencarne de Jesus, numa passagem de Atos dos Apóstolos, né? A visão que ele teve, a colaborar e contribuir no que ele faz através das suas cartas, que vão espalhando mais e mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Com respeito de seu filho, né? Este, segundo a carne, era descendente de Davi, mas, segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado,
a fim de trazermos a obediência da fé para a glória de seu nome, todas as nações, entre as quais também vós, chamados a pertencer a Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, nesse primeiro item, né, essa primeira parte, ele faz uma saudação inicial, se identificando, dizendo qual era a tarefa, qual era a missão dele, o que ele vinha fazer. E o importante aqui é frisar que Jesus era da descendência carnal de Davi, da tribo de Davi, da onde foi anunciado que o Messias viria, né, ao encontro nosso para trazer o Evangelho. E aqui também é dito, né, que Paulo fez, então, o seu nome em função disso, né? Paulo era apóstolo dos gentios. Os judeus consideravam gentios todos aqueles que não eram judeus, moravam fora. Então, aqueles romanos, ou gregos, ou de outras nações quaisquer, eram considerados gentios. Ao contrário do povo das 12 nações que constituíam o povo de Israel e de Judá, que foram divididos pelas suas famílias e são histórias lá do Velho Testamento. Mas não é o caso aqui, a gente vai só tocar em alguns detalhes, né? Mas não vamos a fundo nessas explicações do Velho Testamento. Vamos lá, Nani? Continuando. Bom, sim. Então, o amor de Paulo, né, pelos cristãos de Roma, ele vai refletir daqui para frente em ação de graças. Item 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, pois no mundo inteiro se faz o elogio de vossa fé. Deus, a quem presto um culto espiritual, servindo ao evangelho do seu Filho, é testemunha de que constantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu possa, enfim, fazer uma boa viagem até vós, de acordo com a vontade de Deus. Pois desejo vivamente estar convosco, para vos mediar alguma dádiva espiritual, a fim de serdes confirmados, ou melhor, a fim de que todos nós sejamos reconfortados. Desculpem, eu por vós e vós por mim, graças à fé que nos é comum. Aliás, irmãos, deveis saber que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora fui impedido de realizar este propósito. Na verdade, desejo colher algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto às pessoas sem instrução. Daí o meu ardente desejo de anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Aqui não. Paulo fala do seu espírito, da sua vontade, do seu desejo missionário de estar no maior número possível de lugares, de levar consolo, conforto, também receber, porque Paulo muito sofreu, né? Ou seja, de trocar, né? Trocar esse carinho, esse convívio, né? Muito comum entre os irmãos cristãos das igrejas primitivas. E aqui a gente vê, né, a consciência que Paulo tem. Eu sou devedor a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Ele não faz distinção.
ele se considera devedor, ele deve trabalhar pelo bem do próximo, sempre. Isso que norteava a sua coragem, a sua fé, a sua determinação em tudo que fazia. Era tudo para anunciar o Evangelho. Mas à frente a gente vai ver em outros livros, né, que Paulo falava, não é por mim, né, mas pelo Evangelho que prego. Não sou eu que vou me gloriar, né, mas sim o Evangelho de Jesus. Vamos seguir? Sim, e essa consciência, né, que ele fora um devedor, mas ele trabalhou muito, né, Paulo, para resgatar esse débito. Ele levou até pós-mortem, né? Que quando Sim, ele desencarna lá no Monte Calvário, ele primeiro cai de joelhos lá em Jerusalém, quando volita até lá, né? E ele ali reconhece todas as culpas que ele teve, antes dele ter aquela visão belíssima do Cristo com Abigail e Estevão. Então, sim. ele era muito consciente, né, da missão dele. E aí, essa primeira epístola, ela vai trazer como assunto a justificação pela fé em Jesus Cristo, né? E aí ele continua: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele se revela a justiça de Deus, que vem pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Né? Aí a humanidade culpada. Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça humana daqueles que, por sua injustiça, reprimem a verdade. Olha só, nós estamos assim, Pois não, Paulo aqui usando um termo próprio, comum, lá do Antigo Testamento, Antigo a Testamento. ira de Deus. Né? Hoje sabemos que Deus não se ira, né? Era uma metáfora, como você falou nas leituras, né? Deus era visto dessa maneira, era colocado dessa maneira, mas Jesus veio para nos fazer uma figura totalmente diferente, que hoje conhecemos muito melhor. É um Deus de amor, um Deus Pai. Muito bem pontuado, Paulinho. Ele, como judeu, né, ele trazia essas reminiscências, né, que ele acreditava outrora. Pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade. Constantino. Uhum. E aqui, né, a gente vê Paulo comparando o Deus, o Criador, que Jesus veio trazer, perfeito, né? Na verdade, as perfeições invisíveis, Deus é perfeito.
de Deus se tornaram visíveis depois da criação. A criação é a manifestação da perfeição de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas os corações desses irmãos, né, preferiram continuar uma coisa que, com o tempo, eles foram rejeitando cada vez mais. A idolatria. Os povos gentios, principalmente, tinham vários deuses e os representavam com forma de união de cabeças de animais com o corpo de outros. Né? Nós sabemos que no Egito era assim, de onde muitos judeus saíram. E aqui a gente vê a causa real do mal, que não é a ira de Deus, pelo que Deus os entregou aos desejos do seu coração, dos seus corações. Se tens o coração bom, terás o bem. Se tens um coração mau, a tua vida será reflexo desse coração mau, de imundícia, né? O teu espírito se contamina. E é por isso que Jesus diz em uma das suas bem-aventuranças: bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. É isso. Entendendo? Pode continuar, Paulinho? Pode. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixões uns pelos outros, praticando a torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E, porque não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Praticaram, então, todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidades, intrigantes, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. Apesar de conhecerem o juízo de Deus, que declara dignos de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda aprovam os que as praticam. E aqui não. Quantas qualificações, né? É verdade. Contrárias ao homem de bem que nos fala o Evangelho. Aqui também se fala de ações que estão indo diretamente contra as leis de amor de Deus, que abraça todos os seus filhos, que abraça todas as suas filhas, mas que, principalmente, esses sentimentos aqui, estado que a gente pudesse fazer uma relação dos sentimentos do onde vem, ele precisa ser assim, pensado. Aqui está exatamente o que ele não deve ser. Porque as leituras do Velho Testamento e também pelo histórico de Saulo, de Paulo, né, que traz um pouco desse ranço, né, ele aqui diz, como é dito lá nos mandamentos, os mandamentos
dizem muito mais o que não fazer, mas não dizem o que fazer. Então, ele dizia, isso não pode. E as pessoas ficavam, mas o que pode? O que eu devo fazer, então? Né? Não há orientação. Apenas não, 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 não pode, não pode, não deve, não, não, não. É uma época em que as revelações são extremamente negativas. E aqueles que, por acaso, se enquadram, muitos de nós temos muitas dessas coisas aqui que foram ditas, né? Uhum. Aqueles que se enquadram aqui, de repente param, olham para dentro de si e falam, mas eu faço isso, Deus não é misericordioso, o que fazer? O que seguir? Para onde ir? Como devo agir? E orienta, e guia, e conforta, e mostra o caminho. E foi isso que Jesus veio fazer. E ele diz que todos aqueles que o seguissem não andariam em trevas. Você quer falar alguma coisa ou não? É isso aí, Paulinho. E Paulo é que propiciou, né, que essa palavra de Jesus chegasse aos gentios, né? Porque tão rechaçado lá na ambiência dele, no território judeu, ele foi, rompeu as fronteiras, né? E permitiu que esse conhecimento chegasse até nós, por ele ter conseguido esse. Tem uma leitura que eu separei para o finalzinho, Paulinho, Sim, que é do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, no capítulo 2.1, Vida, Aprendizado. A primeira questão é rapidinha. Foi feita a pergunta: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? E Emmanuel respondeu: como a maioria das criaturas humanas se encontram em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem temo-la na semente do mundo, que para desenvolver o embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório crescendo, em seguida para a luz do sol, e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos, ou seja, é a gente conhecer-se a si mesmo, né? Identificar em nós o mal que existe em nós, para podermos renascer, fazer brotar essa semente, germinando para o bem, para o amor que Jesus ensinou e que Paulo trouxe até nós. isso aí, né? Isso aí não. Então, vamos encerrando por hoje aqui, né? Esse estudo. No próximo encontro, vamos continuar a leitura e os comentários que forem adequados, né, à carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 2, Não. ok? E para a gente terminar bem, faz a prece para a gente, não? Gostamos. Graças a Deus. Obrigada, amado Mestre Jesus, querido Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. A nossa gratidão a Ti é tão grande pelo seu empenho, pelo seu esforço e dedicação, trazendo até nós os esclarecimentos do Mestre. Nós lhe somos eternamente gratos, querido irmão Paulo. E assim,
com o nosso coração tomado de alegria, por estarmos podendo nos debruçar no entendimento dessa sua caminhada, Paulo. É que nós agradecemos ao nosso Pai Maior por nos termos concedido essa oportunidade e suplicamos que nos envolva com muita proteção, com muita luz, com muito amor, para que possamos agir como ti, Paulo, perseverarmos no estudo, no aprendizado, mas principalmente no exemplo do nosso dia a dia. E assim, felizes e agradecidos, pedimos a Deus a permissão para encerrarmos esse encontro do estudo sobre as cartas de Paulo, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus. Dessa parte, né, Noemi?